Bom, vamos lá então. Dando continuidade ao estudo dos crimes funcionais, aliás, dos crimes contra a administração pública, certo? Agora a gente está falando dos crimes praticados aí contra a administração pública, mas não praticado por funcionário público, mas sim por particular, certo? Na aula de hoje nós vamos ver do 331 em diante. Até onde der aqui a gente vai vendo, mas vamos iniciar no crime de desacato. Vamos lá, quem pode ler para mim, por favor, o 331? Eu leio, professora. Então, lê, por favor, Vitor. Pode ler então, Vitor. Vou ler da sua tela aí, pode ser? Pode. Tá. Desacatar. Humilhar, desprestigiar e ofender. Desacatar funcionário público no exercício da função, ou em razão dela. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Vamos lá, deixa eu pegar aqui também um invade 3. Vamos lá, então. Gente, esse delito a gente tem um pouco mais de familiaridade, eu acredito, porque é um delito que a gente vê com mais frequência. Desacatar no sentido de humilhar, desprezar, faltar com respeito o funcionário público. Necessariamente no exercício da função dele? Não. No exercício da função ou em razão dela, ou seja, o funcionário público pode estar aí fora das suas funções, mas que em razão dela ele é desacatado. Aí também vai configurar o delito previsto no artigo 331 do Código Penal, certo? Então vamos lá, o nosso núcleo do tipo é desacatar, no sentido de humilhar, desprezar, faltar com respeito. Quem que é o sujeito ativo aqui? Qualquer pessoa ou precisa de uma qualidade especial? Sujeito ativo, aquele que ativo qualquer pessoa. Qualquer pessoa, perfeito. Então vamos lá. O nosso núcleo do tipo a gente tem que é o desacatar. Nosso sujeito ativo. Funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Passivo, né? O ativo, qualquer pessoa. Isso, passivo. E o passivo num primeiro momento, o Estado, né? Porque quando a gente fala que são crimes contra a administração pública, a gente tem como primeiro momento sujeito passivo o Estado. E num segundo momento, o funcionário que sofre a ofensa. Então, secundariamente, o funcionário que sofre aí a ofensa, certo? Admite, uma observação aqui para vocês, ele admite qualquer meio de execução, palavras, gestos, ameaças, vias de fato, agressão ou qualquer outro meio que evidencie a intenção de desprestigiar o funcionário público. Por exemplo, xingar o policial que o está multando, fazer sinais ofensivos, rasgar mandado de intimação entregue pelo oficial de justiça, passar a mão no rosto do policial, atirar seu cap no chão. Então, assim, não necessariamente somente xingamentos em palavras, mas sim atitudes que desmereçam o funcionário, certo? Atitudes que humilham. Então, qualquer gesto ou atitude nesse sentido já caracteriza o crime de desacato, não necessariamente palavras, como a gente vê com mais frequência, né? A gente vê com mais frequência a ofensa mediante palavras, mas ela não é a única, não. Outra observação aqui. Para efeito da tipificação do artigo 331 do Código Penal, é importante verificar se as agressões verbais se deram contra o funcionário no exercício da função ou em razão dela, ainda que os impropérios tenham conteúdo meramente injurioso e dissociado das atribuições de cargo, emprego ou função exercida. Então, veja bem, o que eu quero dizer aqui nessa observação?
a gente já viu, né? A gente já mencionou no início, aqui quando estávamos lendo o artigo, que o funcionário tem que estar no exercício da função dele, ou ele pode estar de folga aí, mas as ofensas ser em razão da função. Mas essas ofensas, elas podem ser, assim, da vida pessoal dele, entendeu? Vou chamar ele de, por exemplo, de corno, ou outros xingamentos aí, que não necessariamente tem a ver com a função que ele exerce, né? Diferente de chamar de incompetente, por exemplo. Mas para caracterizar o desacato, tem que ser em razão da função. Ora, por que eu tô xingando ele disso? Porque ele é um oficial de justiça que foi até minha casa alguns dias e eu tenho essa mágoa dele e estou desprestigiando a pessoa dele em razão dessa função. Entendeu? Entenderam? Então tem que ser ou no exercício da função ou fora dela, mas em razão dela. Tudo bem? Não se configura o crime se houver mera reclamação ou crítica contra a atuação funcional de alguém. Claro que não, né? A gente tem aí o princípio aliás, o direito fundamental da livre expressão, né? E é claro que uma reclamação ou crítica na atuação não vai caracterizar o desacato, mas sim um xingamento, um ato, um gesto com o intuito, com o objetivo de humilhá-lo. Tudo bem? Oi. No caso, por exemplo, você comentou ali, sei lá, chamar ele de... Por exemplo, se ele tá paisano, ele não tá fardado. Vamos colocar o policial militar ali. Isso, como exemplo. Ele não tá fardado, ele tá num dia de folga, no horário de folga dele. E eu vou lá e, tipo assim, eu não gosto da pessoa dele, não tenho nada contra, sei lá, o serviço dele, o que ele faz, o que ele deixou de fazer, mas eu não gosto da pessoa dele e, tipo, eu vou lá e xingo ele. Não tem nada a ver isso aí com desacato. Porque eu cuido a pessoa dele, não pelo fato dele ser policial. Isso, não, daí é um crime contra a honra, né? Vai ser uma injúria ou uma difamação, depende. Se for um xingamento, vai ser uma injúria, mas não um desacato. Um desacato teria que ser em razão dele ser policial. Por exemplo, pode haver um desacato dentro de um jogo de futebol? Pode, mas desde que esse desacato seja porque você sabe da função dele como policial e você humilha ele na função dele, entendeu? Então, assim, a ofensa seria dirigida em razão da função dele. Isso que, quando tem um caso concreto fora da função, né, fora do exercício da função, é mais difícil de distinguir. Mas é possível, sim, ter um desacato fora da função, mas ali tem que se averiguar. Foi em razão da função? Aí, no caso concreto, foi em razão da função. Então, configura o desacato. Ou não tem nada a ver, às vezes nem sabia que ele tinha função, era funcionário público, ou às vezes era uma briga de jogo, enfim. Bom, então ali não é crime contra a honra e não crime contra a administração pública. Entendeu? Então, no caso concreto, você tem que tomar cuidado para ter essa distinção. Beleza. Próximo, então. Aqui é o sujeito ativo e passivo, que a gente já falou no slide anterior. Fragoso, Noronha e Nucci entendem que é possível que um funcionário público seja sujeito ativo aqui, pouco importando-se da idêntica hierarquia superior ou inferior. Então, um funcionário público, na qualidade particular, que desacata outrem, é possível, certo? Advogado como sujeito ativo do crime de desacato. Vamos lá, uma jurisprudência. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacatos puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer. Julgou-se procedente em parte o pedido, vencidos os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, para excluir o termo desacato ao fundamento de que tal previsão cria situação de desigualdade entre o juiz e advogado, retirando do primeiro a autoridade necessária para a condução do processo. Então, gente, o que é isso aqui? É o seguinte, existe uma imunidade do advogado,
certo? Lá no artigo 7º do Código de Ética da OAB, quer ver? Eu vou puxar aqui para mostrar para vocês. Aí, houve uma ação, certo? Pugnando que seja retirado... Deixa eu só achar aqui, é Estatuto da Ordem. Não é do Código de Ética, não, né? É o Estatuto da Ordem. Para que fosse retirado o termo desacato. Aí foi decidido, ó. Hoje, se a gente puxar o Estatuto da Ordem, vai estar assim, ó. Estatuto da OAB. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados Brasileiros. Vamos lá no artigo 7º. São direitos do advogado. Inviolabilidade, nananã, vamos no parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacatos puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua função em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Aí teve a ADIM, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 1127, dígito 8, requerendo fosse tirado... Ela foi ajuizada pela Associação dos Magistrados, né, requerendo fosse tirado esse termo aí, desacato. Deixa eu permitir aqui a Nayara. Do estatuto. Por quê? Porque, segundo eles, criaria uma situação de desigualdade entre o juiz e o advogado. Aí vamos lá. Quem tiver no jeito aí que puder entrar, gente, é a DIN número 1127, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Nesta ação, foi naquele julgamento ocorrido em maio, os ministros do STF sustentaram que a presença de uma garantia de... Peraí, que eu vou achar aqui para vocês o que eu quero falar. Bom, enfim, o fato é que eu não achei aqui a relação que eu queria mostrar para vocês. O fato é que, então, julgou-se procedente, vencidos os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, para excluir o termo desacato ao fundamento de que tal previsão cria situação de desigualdade. Houve aí essa questão envolvendo as duas partes aí. A magistratura, né, e frente ao código, frente ao Estatuto da OAB. Beleza? Estatuto da Advocacia e da OAB. Vamos ao próximo. Pluralidade de funcionários ofendidos. Então, imagine que na mesma condição de tempo, lugar, ocasião, numa mesma situação, 2 ou 3 funcionários são ofendidos. Então, a gente sempre imagina os policiais, né? A gente pode imaginar também um técnico judiciário, um oficial de justiça, enfim. Se 2 ou mais funcionários forem no mesmo fato ali ofendidos, será crime único ou vários crimes? O que vocês acham? O que você acha, Larissa? Crime único? Crime único. Quem falou? Eu. Vitor? Isso. Crime único aqui, ó. Crime único. Por quê, gente? Porque aqui a gente está falando de crime contra a administração pública, certo? Então, se no mesmo contexto, 2 funcionários, a gente está falando de sujeito passivo único, administração pública. Os sujeitos passivos aqui não são os funcionários, eles são secundariamente considerados sujeito passivo, mas o que se protege aqui, o objeto jurídico, né, o que é protegido aqui, é a administração pública.
e não a honra de cada funcionário. Por isso que vai se tratar de crime único e não de vários crimes. Então, coloquem assim, ó, vou fazer aqui um parágrafo mais explicativo. Coloca assim, pluralidade de funcionários públicos, 2 pontos. Ofendidos, 2 pontos. Pluralidade de funcionários ofendidos, 2 pontos. Funcionários públicos ofendidos, né? Coloquem lá. C, no mesmo contexto, mais de um funcionário público C, no mesmo contexto, mais de um funcionário público for desacatado, vírgula, tratar-se-á de crime único. Tratar-se-á de crime único. Vírgula, vez que o objeto jurídico protegido pelo crime de desacato, vez que o objeto jurídico protegido pelo crime de desacato é a administração pública. É a administração pública. Vírgula, e não a honra do funcionário. Assim, não, vamos colocar assim, vírgula, tendo, inclusive, como sujeito passivo o Estado e, vírgula, somente secundariamente o funcionário ou os funcionários, né? Público ou públicos atingidos, certo? Então, ficou assim. C, no mesmo contexto, mais de um funcionário público for desacatado, tratar-se-á de crime único, vez que o objeto jurídico protegido pelo crime de desacato é a administração pública e não a honra do funcionário, tendo, inclusive, como sujeito passivo o Estado e, somente secundariamente, os funcionários públicos ou o funcionário público atingido. Entenderam? Beleza? Agora, se forem situações distintas, não é no mesmo contexto, não é nas mesmas condições de tempo, de espaço, enfim,
Aí a gente tem aí o concurso, ou seja, a gente vai analisar se é concurso formal, concurso material, crime continuado, né? Mas no mesmo contexto é crime único. Vamos lá. Então aqui ficou mais explicado lá em cima. Elemento subjetivo, dolo. Somente pune a modalidade dolosa, tá? Não existe um desacato culposo. Existirá o crime mesmo que o fato não seja presenciado por terceiras pessoas, porque a publicidade da ofensa não é requisito do crime. Lembra que quando a gente estudou os crimes contra a honra, a gente viu que, por exemplo, o crime de injúria que ofendia uma honra subjetiva, ela não precisava também, no mesmo sentido, ser pública, né? Outras pessoas, terceiros ouvirem. Aqui também, gente, o fato não precisa ser presenciado por terceiros, tá? Aqui a publicidade, ou seja, o terceiro ficar sabendo desse desacato é indiferente, beleza? Aqui o que basta é que o funcionário seja desacatado. O que basta é você desacatar na presença do funcionário, humilhar o funcionário na presença dele, certo? Indiferente se tem terceiras pessoas no local ou não. Professora, Oi, pode falar. um vídeo ou um áudio, ele pode ser interpretado como presença ou não? Não sei se deu para entender minha pergunta. Se você estiver falando para ele, sim. Por exemplo, vamos supor que você é policial ou você é funcionária pública e eu gravo um vídeo falando mal de você, sabe? Falando mal de você aí como funcionária pública. A gente entende-se como... Tá, eu vou ler o próximo parágrafo e você mesmo vai me responder isso, Vitor. Tá. Acho que com o próximo parágrafo vai ficar bem claro. Olha só. Então, um primeiro momento, a gente já tem que a ofensa, ela tem que ser dirigida ao funcionário, né, diretamente ao funcionário, e terceiras pessoas, ele precisa ficar sabendo, né, para caracterizar o desacato, mas terceiras pessoas não precisam ficar sabendo. Então, a gente já tem essa observação, essa exclamação. Aí a gente tem uma segunda informação. A ofensa deve ser feita na presença do funcionário, pois somente assim ficará tipificada a intenção de desprestigiar a sua função. A ofensa praticada contra funcionário em razão de suas funções, mas em sua ausência, caracteriza a injúria qualificada. Vamos lá. A existência do desacato não pressupõe que o agente e o funcionário estejam face a face, havendo o crime se estiverem em salas separadas, com as portas abertas, e o agente falará ao funcionário ouvir. Ou ainda se o funcionário estiver ouvindo a gente em um programa de televisão. Então, veja bem, depois dessas duas exclamações, a gente tem, então, a segunda observação. Se eu eu ofendo o funcionário para a terceira pessoa, ou seja, na ausência dele, eu tenho a injúria qualificada, certo? Mas precisa estar cara a cara o sujeito para ter o desacato? Não, não precisa estar cara a cara. Então, nesse seu exemplo, um áudio, uma filmagem, só que dirigida ao funcionário público, caracteriza o desacato. Você fez para aquele funcionário público, ele visualizou aquilo, vocês não estão face a face, mas ele está ali te assistindo ou você está fazendo, enviando, beleza? É uma situação. Outra situação é você passar isso para a terceira pessoa, falar isso para a terceira pessoa, aí já ofendendo determinado funcionário em razão da sua função. Aí vai ser injúria qualificada. Então, a gente tem duas situações distintas. Você tem que ver para quem que é dirigido e se o funcionário está tendo acesso ali à sua humilhação. Entendeu, Vitor? Nesse caso, qual que você acha que ficaria caracterizado? Como que é o seu exemplo? No primeiro. Relata novamente seu exemplo. Faz novamente o seu exemplo. Eu gravar um vídeo diretamente, gravar um vídeo, mas não ao vivo, mas eu gravar um vídeo diretamente para o funcionário, entendeu? Não a terceiro, mas eu gravo um vídeo falando mal dele, tal. Acho que entraria no primeiro exemplo seu aí.
Aham. Você gravou para ele, ofendendo diretamente para ele, isso mesmo. Isso. A injúria qualificada, ela teria que ter a figura, ela exige a figura do terceiro, entendeu? Você está passando para a terceira aquela informação. Você está falando mal do juiz para a terceira pessoa. Seria nesse sentido. Mas ele Tá? poderia ser aceito também na injúria qualificada, né? Aí esse caso que eu falei é injúria qualificada. Sim, mas, por exemplo, se eu gravo um vídeo e solto na internet, Aí é injúria qualificada, é mas se qualificado, né? você... Eu Isso. mandar só para ele especificamente, dele não seria qualificada. Seria só o Não, desacato. seria o desacato. Ok, beleza. Tá? O Obrigado. desacato, ele não exige essa publicidade. Já a injúria qualificada não é que exige a publicidade, mas ela tem a figura da terceira pessoa. Seria mais ou menos essa a diferença. Daí, no caso concreto, tem que analisar para quem que foi dirigida. Certo? Vamos lá. Exige-se que a palavra ofensiva seja dirigida ao funcionário público que esteja exercendo suas funções ou tenha o autor levado em consideração a função pública. Isso a gente já falou, né, bastante no início. Indiferença do ofendido. O que vocês acham? Que se o ofendido ele não se sente humilhado, veja bem, imagine lá que estava ocorrendo uma prisão em flagrante. E os familiares começaram a xingar os policiais de vários nomes em razão da função deles que eles estavam, né, inclusive, praticando naquele momento. Só que os policiais, acostumados com a situação, eles não se sentem ofendidos. Vocês acham que nesse caso ocorre, ou seja, existe o crime de desacato ou não? Ou seja, o sentimento de ofensa dos policiais ou de qualquer funcionário público importa para que seja caracterizado o desacato ou não? Eu acredito que não, professora. Por quê? Porque fala que é a existência da ofensa feita contra o funcionário, não sei se fala, mas eu acredito que não fala sobre o que ele se sente ofendido ou não. Ou se sente. Certo, Porque de qualquer forma ele ofendeu, ele desacatou, entendeu? Por mais que. Mas daí alguma outra terceira pessoa ou o Ministério Público pode entrar contra pelo desacato ou não? Se caso eles não quiserem. Aí que tá, é um crime incondicionado, de ação penal pública incondicionado. Não depende da representação nem da queixa, tá? Então, veja bem. Então, da primeira pergunta, a indiferença do ofendido, né? Se o funcionário público demonstra completo desinteresse pelo ato ofensivo proferido, não há que se falar em crime, pois a função pública não chegou a ser desprestigiada. É o que pode acontecer quando um delegado, percebendo que está completamente histérico a pessoa, né, em virtude de algum acidente, releva eventuais palavras ofensivas. Não se pode considerar fato típico desde que o prestígio da administração pública seja inabalável. Mas, se o funcionário seja efetivamente humilhado, a sua concordância é irrelevante, pois o crime é de ação pública incondicionada. Então, no caso ali que eu falei, que houve a ofensa aos funcionários públicos no exercício de suas funções, o interesse dele ou o desinteresse dele em ter aquelas pessoas processadas é indiferente. Vocês querem colocar aí? Vamos fazer um parágrafo assim, ó. Anotem aí. No caso de efetiva humilhação. No caso de efetiva humilhação ao funcionário público no exercício de suas funções,
vírgula, será irrelevante a sua concordância para o início da persecução penal. Persecução penal, vírgula, pois se trata de crime, de ação penal pública incondicionado. Pois se trata de ação penal pública incondicionada. Ponto. Ocorre, vírgula, porém, vírgula. Ocorre, porém, vírgula. No caso em que a função pública não chega a ser desprestigiada, não, vamos colocar assim, ó, ocorrendo, porém, vírgula, caso em que a função pública não chega a ser desprestigiada, ocorrendo, porém, caso em que a... vírgula, não há que se fala... não haverá o crime de desacato. Coloquem assim, não haverá o crime de desacato. Muito bem. Então, assim, é indiferente à vontade do funcionário público, porque é um crime de ação penal pública incondicionada, e o objeto jurídico é que é a administração pública e não a honra do funcionário. Porém, se no caso concreto verificar que não houve um desprestígio à função pública, não vai ter o crime. Por exemplo, aqui daí a gente ainda falou, né? Ó, eu ainda constei um exemplo aqui, ó. Pode acontecer quando um delegado, percebendo que alguém está completamente histérico em virtude de algum acidente ou porque é vítima de algum delito, releva eventuais palavras ofensivas que essa pessoa lhe dirige. Então, assim, no caso no dia a dia, realmente existe aí creio eu, que existe, né, uma relevância aí, os funcionários acabam relevando muita coisa. Mas, se forem aí afim, sentirem-se ofendidos na sua função pública, está plenamente verificado o crime de desacato, beleza? É possível, gente, a tentativa, então admite tentativa? Sim, é possível a tentativa. Como?
Como? A gente volta lá nos crimes contra a honra. A gente não consegue verificar uma tentativa oral, né? Nossa, eu ia xingar, mas não xinguei. Mas a gente pode ter outras tentativas, outras formas de desacato, né? A gente tem aquele desacato por gestos, a gente tem o desacato escrito, a gente tem o desacato gravado. Então, imagine que você gravou uma fita, um pendrive desacatando o policial e antes de chegar às mãos dele, o funcionário, desculpa, antes de chegar às mãos deles, esse pendrive é corrompido, por exemplo. Ali você tentou desacatar, mas não ocorreu. Se alguém conseguir comprovar isso, você pode ser processado pelo crime de tentativa de desacato. Então, é perfeitamente possível, só não consigo verificar uma modalidade oral, mas nas demais é perfeitamente possível, tá? Concurso de crimes. A gente viu que o desacato, ele não precisa necessariamente ser oral, né, e nem gesto. No próprio desacato pode haver uma ameaça, pode ter uma agressão, certo? E daí, esses delitos serão absorvidos pelo crime de desacato ou vai ter o concurso material? Ou concurso formal, depende da situação ali. O concurso de crimes, né? Gente, vai verificar a situação, caso concreto. Vai depender da gravidade da ameaça e da gravidade das lesões, certo? Para caracterizar um ou outro. Um empurrão, imagine a pessoa xinga e faz assim no rosto, ó, faz assim no rosto. Isso aqui, ó, é um desacato, é uma humilhação, certo? É uma maneira de humilhação, não chega a ser uma lesão. Mas imagine que ele xinga, ele faz isso e ele dá um soco. Não vai ficar só no desacato, porque a gente teve uma lesão mais grave. Então, não vai ser absorvido, certo? Então, naquele caso concreto, poderá haver absorção pelo crime de desacato, só respondeu a gente pelo desacato, ou não. Ele pode responder pelo desacato e ameaça em concurso material, ou desacato e a lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Então, vai depender aí do resultado do crime, beleza? Eu acho que é isso do desacato. Ficou alguma dúvida? Acho que é isso que eu tinha para falar. Vitor, ficou claro naquele caso seu, se você gravou o vídeo, está dirigindo você gravou e está mandando para o policial, é desacato. Agora, se você está colocando na rede e ofendendo ele, seria uma injúria qualificada contra funcionário público. Seria mais ou menos esse sentido. Ficou claro isso? Ficou sim, Ficou? Beleza. Ficou claro aí que... Com licença, professor. Eu acho que eu não falei... Oi? Pode falar. Oi, boa noite, professora, boa noite a todos os colegas aí, tudo bem? Boa noite, Marcos, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu perguntar, esse crime de desacato, e todo o contexto até agora exposto, ele vale para todos os agentes públicos ou apenas para o funcionário público? Funcionário público. Quem são funcionários públicos para o Código Penal? Aqueles previstos no artigo 327. O funcionário público para o Código Penal não é o mesmo do funcionário público para o direito administrativo e direito civil. Você tem que olhar, analisar o 327 para ver quem é o funcionário público. Ó, vou ler para você rapidinho. Não, professora, não se preocupe, depois eu olho. Talvez eu tenha até perdido essa parte aí, que eu cheguei um pouquinho atrasado. Não, a gente estudou, foi na primeira aula de crimes funcionais que a gente estudou, ó, fala assim, vou ler rapidinho, é bem curto. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça emprego, cargo ou função pública. Aí depois fala assim, equipara funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade estatal, a quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica. Então, tem que tomar cuidado aí para saber quem é funcionário público ou não. Entendi, eu estava fazendo essa confusão mesmo, porque o agente público, ele é o gênero, né? E aí depois tem
as outras, o empregado público, o funcionário público, o contratado, e, enfim. Eu posso até dizer que na administração pública é mais esse conceito de funcionário público é mais complicado do que aqui no Código Penal, porque no Código Penal é bem abrangente. Entendi. Agora, Beleza? só para Depois dá uma olhadinha com calma lá no 327, se ficar com alguma dúvida, você me fala. Tá. Agora, para concluir, a senhora falou das prerrogativas aí no início da aula, né? De alguns direitos aí do advogado e tudo mais. Uhum. Eu gostaria de tirar uma dúvida que eu procurei no Estatuto da OAB, no Estatuto de Ética e pesquisei na internet também, se o advogado ele tem preferência em filas. Eu sei que eu procurei alguma coisa lá, parece que no INSS o advogado já pode ir para uma sala separada para resolver algumas questões de demanda dos seus clientes sem ter que pegar aquela senha de espera. E me parece que em alguma coisa do SUS também, só. Alguma Você coisa sabe me dizer se tem mais algum tipo de outro lugar que o advogado ele pode, tipo, furar a fila, entre aspas? Não sei. Quando eu estudei uma vez o estatuto, foi para fazer a ordem, não lembro de nada nesse sentido, não. E nunca utilizei também. Então, não sei te dizer, não. Depois, se Entendi. se aprofundar no tema, você nos conta. Não, desculpa que eu estou te perguntando isso, talvez Não, sem fora do problema. contexto geral aí da aula, mas é que hoje nós tivemos um caso de uma advogada que porque queria passar na frente de todos os clientes para ser atendida primeira. E ela disse ao meu No colega que banco? estava... Exato. E ela disse que era advogada e que ela tinha que passar na frente de todo mundo, que era prerrogativa dela. Só que, para sorte dela, o meu colega que estava atendendo, ele é bacharel, ele já é formado, inclusive já passou na OAB e tudo mais, só não pagou a anuidade, não quis exercer a profissão. E ele falou para ela que desconhecia essa prerrogativa e que ela deveria aguardar na fila como todos. Então ela disse que ia entrar com um desagravo contra ele. Não entendi essa. Não tem conhecimento disso, não. Acho que tem que Ele deu uma guardar carteirada. na fila. Ele teve a carteira da OAB, falou que é advogado e tinha que passar na frente da fila. Foi uma Conheço. situação bem difícil. Deu um rolo danado ali na frente, viu? Nossa. Depois Mas você é conta só isso. pra gente se ela fez alguma coisa, mas eu desconheço essa prerrogativa, hein? Então. Furar fila não dá, né? Ainda mais agora, né? Nessa época de pandemia. Infelizmente. Mas Beleza? valeu, professor. Obrigado. Desculpa atrapalhar a sua aula. Valeu, imagina. Vamos lá. Obrigado. Gente, imagina, obrigada a você, Marcos. Gente, ó, quanto à pena, uma observação aqui, ó, pena de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, a gente visualiza aqui que é uma pena branda, né, 6 meses a 2 anos. Então, diante da pena mínima de 6 meses, é possível, então, a quem lembra? Pena mínima de 1 ano, menor que 1 ano, é possível. Dani, você lembra? O Instituto Suspensão da pena? Suspensão do processo, quase. Suspensão condicional do processo. E ainda, pela pena máxima ser de até 2 anos, a competência é do... Aline, lembra? Competência... GCRIM, isso mesmo. GCRIM. Sumiu, professora. Sumiu.
internet deve estar zoada lá, hein? Deve ter acabado a energia. Que isso, Alisson. Peguei no flagra, hein? Voltei, gente. Não acabou a energia, tá? Caiu aqui Caiu o Meet, não foi nem a internet, só caiu o Meet, mas voltou, né? Vou voltar a apresentar aqui. Aí. Então, eu estava falando que como a gente já havia visto, a ação penal é pública incondicionada, ou seja, independe de representação, independe de queixa. Vamos lá. Vamos para o próximo delito. Artigo 332 do Código Penal, tráfico de influência. Quem pode ler para mim, por favor? Se quiser, eu leio, Bruno. Pode ler, por favor. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem e pretexto de influir a ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Muito obrigada. Já aproveita e lê o 333, por favor, Vitor. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Perfeito, muito obrigada. Gente, então olha lá. O tráfico de influência que a gente vê tanto, ouve tanto, né, nos jornais aí. Aqui, quem pratica é um particular, não é um funcionário público. A gente está dos crimes praticados por particular contra a administração pública. Porém, a razão dele praticar é a pretexto de influir em ato praticado por funcionário no exercício das suas funções. Por isso que é um tráfico de influência, porque a gente precisa de 3 pessoas envolvidas aqui. A gente precisa do funcionário público, a gente precisa daquele que daquele particular, né, daquela pessoa que precisa de alguma coisa do funcionário público, né, que ele dê algum andamento, ou enfim. E a gente precisa do traficante ali, que vai traficar a sua influência. Olha, eu sou amigo, o Alisson, ele é lá do INSS, né? Não, vou melhorar. O Alisson, ele é juiz federal, e eu sou amigo do Alisson. E o Valdivino está precisando de uma forcinha num processo lá. Então, eu solicito, eu exijo, eu cobro ou eu obtenho do Valdivino uma vantagem ou uma promessa de vantagem para eu traficar a minha influência no Alisson, para que o Alisson dê um jeitinho ali. Se eu ainda falo para o Valdivino que a vantagem também vai ser para o funcionário, também vai ser para o Alisson, a minha pena ainda aumenta da metade. Esse, em suma, assim, num resumo rápido, para a gente conseguir visualizar esse crime, é isso. Ele é um crime praticado por funcionário público contra a administração, mas que também precisa ali da figura do funcionário público só para eu falar que eu estou traficando a influência, certo? Então, veja bem, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive funcionário público, né? Traficando a influência para o outro funcionário público. O sujeito passivo é o Estado, estamos aí diante dos crimes contra a administração pública. O nosso núcleo do tipo aqui, deixa eu ver se eu coloquei no outro slide. Não, vamos colocar aqui, nesse slide aqui. O nosso núcleo do tipo, a gente tem vários núcleos aqui. Então, núcleos do tipo.
solicitar, exigir, cobrar ou obter. A gente tem 4 verbos aqui. Solicito, eu peço, eu exijo, mais imperativo, né? Lembra a diferença de concussão e de corrupção passiva? Eu cobro ou eu obtenho, né? O elemento, esse é o nosso núcleo do tipo. Qual que é o nosso objeto jurídico aqui? O que a gente está protegendo com esse crime? Aline, Dani, Bruna, Gabi, alguém me diz qual que é o objeto jurídico aqui? Vamos lá, gente, olhem no capítulo dos crimes contra a administração em geral. Então, nosso objeto jurídico aqui é a administração pública em geral. Por que em geral? Porque depois vocês vão ver aqui que tem contra a administração da justiça, nos próximos capítulos, contra a administração pública estrangeira. Então, tem outros aqui. Outros capítulos aí que especificam, né? Vamos lá. Elemento subjetivo, somente dolo, não pune o tráfico de influência culposo, tá? Resultado concreto da influência. É necessário que haja um resultado concreto, ou seja, que eu realmente influencie o Alisson e que o Alisson beneficie o Valdivino? Não. Bastando que o agente solicite, exija, cobre ou obtenha a pretexto de exercer ascendência sobre o funcionário público. É o que a doutrina chama de venda de fumaça. Querem anotar aí? Acho que é importante isso aqui. Coloquem assim, não é necessário que haja um resultado concreto da influência. Não é necessário que haja um resultado concreto da influência. Vírgula. Bastando que o agente solicite, exija, cobre ou obtenha, bastando que o agente solicite, exija, cobre ou obtenha a vantagem a pretexto de exercer ascendência sobre o funcionário público, de exercer a influência, né, sobre o funcionário público. Beleza? Aí finalizam. É o que a doutrina chama de venda de fumaça. É o que a doutrina chama de venda de fumaça. Ponto. Vamos lá, gente. Então, como eu disse, aqui a gente precisa de 3 pessoas envolvidas, né? Que é
o sujeito que pratica o verbo nuclear, né? Os verbos, né? Um dos verbos, que é solicita, exige, cobre ou obtém. O de quem que é cobrado, solicitado ou obtido, né? A vantagem. E o funcionário público, que o primeiro sujeito diz influir, certo? Então, por isso a gente tem essas 3 pessoas. Acho que aqui eu escrevi melhor do que falei, né? A de se exigir um sujeito qualquer que solicita, exija, cobre ou obtém de outra pessoa, então a gente já tem a segunda pessoa, qualquer vantagem a pretexto de influir em ato praticado pelo terceiro aqui, que é o funcionário público no exercício da função. Beleza? Próximo slide. Vou copiar aqui para vocês esses 2 parágrafos aqui no chat, quem quiser copiar depois, ó, fica aí para vocês. Próximo slide. Eleva-se a pena à metade caso a gente afirme ou dê a entender de modo sutil que o ganho destina-se também ao funcionário que vai praticar o ato. Caso realmente se destine, trata-se de corrupção ativa para quem oferta e passiva para quem recebe. Então, veja bem, se além de fazer esse tráfico de influência, né, dizer que vou ali influenciar a prática de algum ato, eu ainda dou a entender que o funcionário vai receber o dinheiro, eu pratico o tráfico de influência de forma qualificada, que é aqui, ó, pena de... Aliás, não é qualificada, não, com aumento de pena de 2 a 5 anos, aumentada aí da metade. Agora, e se ele realmente receber? Bom, daí a gente tem 3 crimes. A gente tem a corrupção ativa para quem está ofertando, a corrupção passiva quem está recebendo, e a gente tem o tráfico de influência ali desse terceiro ali. Aqui, trouxe 2 exemplos aqui para vocês, ó. Oriundo da Operação Janus, corre na Justiça Federal do Distrito Federal, processo onde Lula tem outra acusação, a acusação por tráfico de influência. Seria perante órgãos do governo e o BNDES, para beneficiar a Odebrecht em contrato em Angola. É o famoso caso em que Lula também está, Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho da primeira mulher de Lula. Então, ali é um tráfico de influência, em tese que o Lula seria ali o mediador, né, entre a Odebrecht e o BNDES, lá na Angola, né? Também na Operação Zelotes, há mais de uma acusação na Justiça Federal do Distrito Federal, que apura se Lula de fato integrou um esquema com seu filho Luiz Cláudio, com a empresa Marcondes e Maltoni, em negociações para a compra de 36 caças suecos Gripen, além da prorrogação de uma medida provisória que concedia incentivos fiscais para montadoras de automóveis. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de acusações, não acompanhei o processo, não sei o que deu, mas que eram investigações de tráfico de influência pelo Lula. Beleza? Só para ilustração aí, para a gente ver como de fato isso ocorre. Posso passar? Corrupção ativa. Vamos lá. Corrupção ativa. O Vitor já leu para a gente. Oferecer, prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, aqui, gente, pratica o particular que oferece ou promete vantagem devida ao funcionário público, para que ele pratique um ato, deixe de praticar ou retarda um ato que deveria praticar. Então, a gente tem aqui 2 núcleos, né? 2 núcleos do tipo oferecer ou prometer. Então, vamos lá. Núcleos. Oferecer e prometer. Vantagem indevida, né? É o nosso elemento aqui. A gente tem o complemento, vantagem indevida ao funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
Exemplo, se alguém propõe vantagem ao funcionário público, levando a executar um ato que é sua obrigação. Levando a executar um ato que é sua obrigação, comete o delito previsto neste artigo. A consumação se dá para ocasião do oferecimento ou da promessa, independente da efetiva entrega. Trata-se de crime formal, gente. O que eu estou dizendo aqui, ó, trata-se de crime formal. A gente vem vendo isso, né? Caracterizou, consumou o crime com oferecimento ou com a promessa, independente se vier a receber, se o funcionário público de fato vem a receber ou não, bem como se venha a praticar o ato ou não. Tá? Então, se vocês quiserem anotar aí, coloquem assim: trata-se de crime formal. Trata-se de crime formal, vírgula, ou seja, a consumação ocorre com o simples oferecimento ou promessa da vantagem devida. Beleza? Sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar. A gente está falando dos crimes dos particulares. Sujeito passivo, o Estado. Beleza? A gente tem aí o Estado como um sujeito passivo, assim como os demais delitos que temos visto até agora, né? Elemento subjetivo, dolo. Não tem a modalidade culposa, somente a modalidade dolosa. Então, temos aqui o núcleo, temos que é um crime formal, temos sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, Estado, e temos que o elemento subjetivo é tão somente o dolo, não há aí a modalidade culposa. Posso passar? Vamos lá. Vantagem indevida, gente. A vantagem indevida pode ser qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito, ou seja, contrário ao direito, ainda que ofensivo apenas aos bons costumes. A vantagem indevida aqui, gente, ela não fala em vantagem econômica, o tipo penal não fala em vantagem econômica indevida. Então, tem-se entendido, é pacífico, que é qualquer tipo de vantagem, certo? Pode ser vantagem econômica ou outro benefício, mas desde que contrário ao direito, né? É claro, qualquer vantagem ali que ele ganhe para praticar um ato que é para ele praticar ou que não é para ele praticar é uma vantagem indevida. Então, independente se é aí econômica. Observação aqui, suborno para fugir. Trata-se de vantagem indevida, configurando-se o crime de corrupção ativa, quando o preso oferece algum valor ao guarda para deixá-lo escapar. É um exemplo, né? Um exemplo aí do crime. Daí é um de muitos. Oferecimento ou promessa anterior ao ato. Exige-se. Quando qualquer vantagem for dada depois da prática do ato, sem ter havido qualquer tipo de promessa ou oferta anterior, não se trata de corrupção passiva, conforme o caso, conforme o caso, construir outro tipo de ilícito penal, mas não a corrupção passiva. Por quê? Porque o nosso tipo penal, ele é claro, a corrupção ativa, desculpa, ele é claro em dizer oferecer ou prometer para a prática do ato. Então, esse oferecimento ou prática ou promessa é anterior ao ato, certo? Se for posterior, a gente não vai estar mais diante do crime de corrupção ativa. Ato de ofício é inerente às atividades do funcionário. Só explicando, né? Porque ali tem assim, ó, para determiná-la a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, eu estou oferecendo uma vantagem indevida para aquele funcionário praticar um ato de ofício, deixar de praticar um ato de ofício ou retardar um ato de ofício. Só explicando o que seria ato de ofício. É possível a tentativa, tá? É perfeitamente admissível, tentativa de corrupção. Vamos para o próximo slide. Ah, tá, gente. Aqui,
nesse próximo slide, o que eu estou explicando aqui para vocês. O nosso Código Penal, ele adotou a teoria monista, certo? O que é a teoria monista? Duas ou mais pessoas que praticam uma conduta, a mesma conduta, elas que contribuem, né, para a prática de uma conduta, elas vão responder por aquele crime, certo? Então, duas ou mais pessoas contribuem para a prática de um crime, elas respondem por aquele crime. Teoria monista, um único crime, né? Pelo mesmo crime. Só que o 333, a corrupção ativa, é um típico caso de exceção à teoria monista. Por quê? Porque, quem oferece pratica uma conduta e quem recebe pratica outra conduta, outro crime, certo? Então, veja bem, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Eu aqui, como particular, estou praticando a corrupção ativa. Agora, vamos lá na corrupção passiva do 317. O funcionário público que recebe essa vantagem, ele está praticando a corrupção passiva e não a corrupção ativa. Por isso que se diz que aqui o crime do 333 e 317, uma exceção à teoria monista, desculpa. Então, vocês poderiam colocar assim, deixa eu ver, acho que aqui tá bom. De acordo com a teoria monista, todos que contribuírem para um crime responderão por esse crime. Entretanto, a lei cria exceção a essa teoria, como ocorre na corrupção passiva e ativa. Assim, o funcionário que solicita, recebe ou aceita, comete a corrupção passiva, enquanto particular comete a corrupção ativa. É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Vocês entenderam essa afirmação? Ou ficaram com alguma dúvida? Entenderam? Ficaram com dúvida? Vou dar um tempinho para vocês copiarem, que é uma frase bem importante, é uma observação bem importante. Manda aqui no chat. Vou mandar, então. Vamos ver. Gente, aí eu vos pergunto. Sempre que a gente tiver uma corrupção ativa, a gente vai ter uma corrupção passiva? O que vocês acham? Sempre que a gente tiver uma corrupção ativa, a gente vai ter correspondente uma corrupção passiva? Pensem comigo, corrupção passiva. Solicitar. Quando eu solicito, eu tenho uma corrupção passiva? Correspondente? Quando eu recebo, eu tenho ali, oferecer ou prometer. Mas e quando eu solicito? Não tem. Então, é o que eu observei aqui para vocês, Na modalidade solicitar na corrupção passiva, não existe figura correlata. Com efeito, na solicitação, a iniciativa é do funcionário e, né, o particular, às vezes, entrega o dinheiro, só haverá corrupção passiva, né? Daí o fato vai ser atípico quanto ao particular, porque ele nem ofereceu nem prometeu, mas tão somente entregou. Já quando o particular oferecer, né, e o funcionário receber, aí a gente vai ter os dois. A gente vai ter a corrupção ativa e a passiva. Mas na modalidade solicitar da corrupção passiva, a gente tem uma correspondente na corrupção ativa. Conseguem visualizar isso? O funcionário público solicita, o funcionário público está praticando a corrupção passiva. Agora, o particular que entrega esse dinheiro, ele não tem uma conduta ali na corrupção passiva. Muitas vezes ele até é vítima, né? Então, ali contra ele, o fato é atípico. Beleza? Que é o que eu estou dizendo aqui nesse parágrafo, que posso colar para vocês também. Posso dar um tempinho aí para vocês lerem, copiarem sem problemas. Dá um tempinho, tá, gente? Para vocês copiarem. Acho que enquanto isso eu vou fazer ainda a chamada. Copiem esses dois
parágrafos, que é bem importante, bem conclusivos. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Vamos lá. Vou dar presença para quem responder, então somente, tá? Seja no áudio ou seja no chat. E no momento que eu tô pedindo, que eu tô fazendo a chamada também. Aline Aparecida Pérez. Presente, professora. Deixou a Aparecida de fora. Bruna Regina Ribeira. Presente. Gregory. Presente. Karina. Não está. Marcos Meneghelli. Presente. Ana Carla. Ângela. Caleb. Camila, tem alguma Camila? Não tem nenhuma Camila. Carolina. Carolina não está. Kleber. Débora. Gabriela Gomes. Gabriela Fernandes Rodrigues. Igor. Israel. Jussara. Larissa. Leonardo. Lucas. Maria Daniela. Maria Heloísa. Murilo. Raíssa. Tainá. Presente. Valdivino. Presente, professora. Vitor Hugo. Presente, prof. Vitor Bacelar. Breda. Vitória. Tem alguma das Vitórias aí? Nenhuma. Vitor Hugo. Eu de novo, professora? Oh, já falei, desculpa. Deixa eu ver se eu marquei pra você. Eu marquei. O Alisson. É o Alisson agora. Já fica para a próxima aula, Vitor. Presente. Igualzinho, professora. Vitor Hugo e o Alisson. Confunde mesmo. Não, é que eu olhei aqui no meu, era o Alisson. Daí eu olhei nas pessoas aqui, você era o último. Daí eu falei o seu. Tranquilo. Vanessa Almeida. É aluna nova, né? Vou anotar aqui, que eu não tinha.
Beleza, gente. Vamos para o nosso último slide. Anotaram, responderam chamada, anotaram aqueles 2 parágrafos. Agora, a nossa última observação quanto à corrupção passiva e ativa. Veja bem, existem 2 hipóteses de corrupção passiva sem corrupção ativa. Então, tem a corrupção passiva, que o funcionário público pratica, e o corrupção ativa não há, ou seja, o particular não pratica. Que é quando o funcionário solicita e o particular dá ou se recusa. Tá, a gente já viu isso no slide anterior. Existe corrupção ativa, que é a do particular, sem corrupção passiva, que é quando o funcionário público não recebe e não aceita a promessa, né? Porque o particular, ele oferece ou promete. O funcionário, ele pode não receber ou não aceitar a promessa. Então, aqui vai ter a corrupção ativa sem a corrupção passiva, né? E a gente tem aqui uma terceira possibilidade, ó. Se o agente se limita a pedir para o funcionário dar um jeitinho, não há uma corrupção ativa, pelo fato de não ter oferecido nem prometido qualquer vantagem devida. Se o funcionário público dá o jeitinho e não pratica o ato que deveria praticar, responde pelo crime do artigo 317, parágrafo 2º, corrupção passiva privilegiada. E o particular figura como partícipe. Se ele não dá o jeitinho, o fato é atípico. Então, a gente tem uma terceira possibilidade aqui. A questão do dar o jeitinho. A questão do dar o jeitinho, se o funcionário público não dá o jeitinho, vai ser atípico. Agora, se o particular pede o jeitinho e o funcionário público dá o jeitinho, os dois vão responder pelo 317, parágrafo 2º, que é a corrupção passiva privilegiada, que diz assim: se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício como infração de dever funcionário, cedendo a pedido ou influência de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Entenderam? Quer que eu colo também para vocês isso daqui? Peraí que não foi tudo, deixa eu ver aqui. Se o funcionário público dá um jeitinho, aqui. Beleza, gente. Por hoje é só. Da aula que vem, eu vou trazer aqueles casos que eu prometi e nós vamos falar da diferença de descaminho e contrabando, tá? Bem interessante. E por hoje é só. Muito obrigada e boa noite para vocês. Para você também, Rafaela. Obrigada. Valeu, Vitor. Boa noite, Gregory. Boa noite, Vitor. Boa noite, Gabi. Boa noite, Tainá. Boa noite, Ali.